Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui fazer um vídeo acerca da relação dos papiros concernente ao Evangelho de Mateus. Bom, provavelmente estarei fazendo um DVD concernente a todos os papiros que constituem o Novo Testamento. Qual é a questão? Eu separei aqui os melhores papiros em termos de datação concernente ao Evangelho de Mateus. Nós não temos papiros de 100, de 80, de 70, não existe um papiro sequer concernente a Mateus que seja da datação o qual se diz que ele escreveu, né? Em meados de 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, bom, não existe. Também não existe papiro completo. Aí eu volto à questão dos vídeos, que eu venho fazendo uma série de vídeos com vocês, como que esse Novo Testamento chegou hoje se não existiam os papiros completos na época do século II, século III. Bom, professor, veio pela citação dos pais da igreja. Bom, e essa citação dos pais da igreja, então, constitui todo o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento não existe mais por aquilo que os copistas escreveram. Então, existe por aquilo que os pais da igreja guardaram na memória e citaram. Bom, se é isso que muitos acreditam, eu não posso fazer nada, né? Então, sai totalmente as questões que as pessoas vêm aplicando. E esses pais da igreja eram de onde? Esses pais que citam esse Novo Testamento. Agora, esses pais da igreja citaram todo o Novo Testamento para que os mesmos estivessem hoje da forma que estão? Algumas pessoas dizem que os pais das igrejas, ou seja, bastaria de pegar todas as citações dos pais da igreja que constituiriam o Novo Testamento. Mas será que essas citações escritas, porque tem que haver uma comprovação, tem que haver um documento, ou será que se acredita apenas aquilo que se diz? Ou seja, se Paulo escreveu, então eu tenho que acreditar no escrito ou no dito? Bom, aí fica uma indagação para vocês questionarem. Bom, gente, é o seguinte, o papiro de Mateus, o papiro de número 1, ele data do 3º século, local descoberto Egito, está aqui a medição dele, contém Mateus 1, capítulo 1, versículo do 1 ao 9, versículo 12, versículo 13, versículo 14 ao 20, tá? Aqui está, hoje, ele se encontra no Museu da Universidade de Pensilvânia, em Filadélfia. Está aqui a imagem do papiro, vocês estão vendo aí na frente de vocês, essa é a imagem do papiro, tá? A bibliografia está aqui embaixo, tá certo? Que Greffel e Hunt, na verdade, foram eles que descobriram esses papiros, tá certo? Foram esses dois personagens aqui, tá? Está aqui a numeração do papiro, está aqui toda a bibliografia bonitinha para vocês, tá bom? Então, eu só quero que você grave isso aqui, ó, o papiro concernente a esse capítulo de Mateus, que não é o capítulo todo, apenas o capítulo 1 e esses versículos, e esse aqui é a imagem do papiro que vocês estão vendo aí, tá? Esse aqui é o papiro, todo fragmentado, não está completo e tudo mais. Bom, o papiro, o segundo papiro, que também é do 3º século, é o papiro 53. Ele foi descoberto onde? No Egito, está aqui a medição, que ele contém Mateus 26, capítulo 26, versículo 29 ao 40, apenas aqui está o estado fragmentado do papiro que vocês estão vendo aí, tá certo? Vou baixando aqui. O papiro agora 64 e o papiro 67, eles são cerca do século II, tá? Parece que o de Mateus é o papiro considerado mais antigo por enquanto. Hoje está na Universidade de Oxford, tá? O papiro 70, também descoberto onde esse papiro? Descoberto no Egito, tá bom? Então, todos os papiros descobertos no Egito, tá? A imagem do papiro, fragmentado também, a bibliografia. Papiro 77, final do 2º século, início do 3º século, local descoberto, Egito, papiro 77, contém Mateus capítulo 23, versículo 30 ao 34, Mateus 23, versículo 35 ao 39. E aí está a imagem do papiro também fragmentado. Papiro 86, também do 3º século, contém apenas Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, depois versículo 22 ao 25, tá? Esse aqui eu não consegui a imagem do papiro, mas está aí a bibliografia. Depois vocês voltem o vídeo, consultem as bibliografias e vejam se vocês conseguem a imagem, tá? Depois o papiro 101, 3º século, local descoberto, foi descoberto no Egito, esse papiro contém o quê? Mateus capítulo 3, versículo 10 ao 12, depois Mateus capítulo 3, versículo 26, até o capítulo 4, versículo 3, tá? A imagem do papiro. Depois o papiro 102, início do 3º ou 4º século, local descoberto Egito, contém Mateus capítulo 4, versículo 11 ao 12, e Mateus capítulo 4, versículo 22 ao 23, está aí a imagem do papiro, tá? Bom, depois eu vou com vocês, papiro número 103,
segundo ou terceiro século, local descoberto Egito. Contém Mateus capítulo 3, versículo 55 ao 56, Mateus capítulo 14, versículo 3 ao 5. Está aí a imagem do papiro totalmente fragmentado. Depois eu trago um resumo para vocês entenderem onde eu quero chegar com esse vídeo aqui para vocês, tá? Depois o papiro 104, eu só selecionei os mais antigos, tá? Existe um pouco mais de papiros concernentes a Mateus, existem, porém não mais antigo do que esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Papiro 104, segundo século, local descoberto Egito, contém Mateus capítulo 20, versículo 34 ao 37, e Mateus capítulo 21, versículo 45, existe um certo grau de dúvida aí concernente aos especialistas. Está aí a imagem do papiro também, tá? Bibliografia. Papiro 35, local descoberto Egito, contém Mateus 25, versículo 12 ao 15, e depois versículo 20 ao 23. Também não obtive a imagem do papiro. Papiro 37, terceiro século, local descoberto Egito, contém Mateus 26, versículo 19 ao 52. Está aí a imagem do papiro para vocês, também fragmentado. Papiro 45, terceiro século, local descoberto Egito, contém Mateus capítulo 20, versículo 24 ao 32, Mateus 21, versículo 13 ao 19, e Mateus 25, versículo 41, depois, até o capítulo 26, versículo 39. Depois o papiro 77, final do segundo século, local descoberto Egito, Mateus 23, capítulo 23, versículo 30 ao 39. E depois o papiro 110, terceiro século, local descoberto Egito, contém Mateus capítulo 10, versículo 13 ao 15, depois versículo 25 ao 27. Aí está a imagem do papiro. E aí eu fecho por aqui, onde eu quero chegar tudo isso aqui com vocês, senhores, é o seguinte. Não sei se vocês repararam, mas muitos devem ter reparado. As cartas de Paulo, depois eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo para isso. É o seguinte, a maioria dos papiros de Paulo, 90%, e de Mateus, todos eles sem exceção, eles foram todos descobertos no Egito. Aí vem uma pergunta, senhores. Vamos comparar Mateus e Paulo. Mateus, se Mateus realmente escreveu, ele escreveu onde? No Egito? No Egito? Ele foi evangelizar no Egito? Não existe registro sobre isso. E Paulo, quando Paulo escreveu suas cartas, Paulo também escreveu suas cartas no Egito? Paulo não viveu mais uma boa parte da sua vida, não foi na Ásia Menor? Não foi? Foi. E o que tem a ver a Ásia Menor com o Egito? Nada a ver, né? E o que essas cartas, por que elas só foram descobertas lá? Por que nós não conseguimos encontrar esses evangelhos de Mateus em Jerusalém? Por que não encontrou, sei lá, nas cidades mais próximas ali? Por qual razão? Porque no Egito, tudo no Egito, se a cultura do Egito era totalmente uma cultura totalmente diferente de Jerusalém, e a Ásia Menor, da onde Paulo Maior bem conviveu, por que não existe carta ali da Ásia Menor, das cartas de Paulo? Por que não existe uma inscrição, um registro? Mas vamos supor que encontre uma. Vamos supor que de 30 exista uma. Mas mesmo assim, em termos científicos, não traz convalidação nenhuma. E o Evangelho de Mateus é a mesma coisa. Interessante, como eu disse. O Evangelho de Mateus, os papiros mais antigos, que é o que eu acabei de mostrar aqui para vocês, e nenhum chega de 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Não tem. Não existe. Aí, se não existe, aí vem a pergunta, como que esses papiros chegaram da forma que eles chegaram? Como que eles foram compostos? O conteúdo, o teor deles, será que foi pelos pais da igreja? Os pais da igreja ouviram da tradição oral e eles inseriram isso no papiro? Os pais da igreja? Ou algum copista? E eu vou estar levantando vários vídeos, o próximo agora que eu vou subir é sobre Clemente, a sua carta à igreja de Corinto. E se preparem, senhores, que eu venho analisando esses pais da igreja e tem coisa aí que o povo vai ficar de cabelos em pé. Veja bem, eu estou fazendo algo que vocês talvez não viram aqui no Brasil, vídeo, as pessoas trazendo uma clareza melhor. Para quem gosta de história e fundamento, aí está. Volto, não questiono fé. Então a fé de cada um fique com vocês, né? Se vocês creiam da forma que vocês creem. Eu estou apenas aqui elucidando informações para vocês. Então aí, ó, não existe papiro do século I e todos foram descobertos no Egito. Então cada um dos senhores tire as devidas conclusões. Também não existe todos os capítulos de Mateus, não existe. Não existe papiro que contém todo o Evangelho de Mateus, não há. Se não existe papiros que compõem todo o Evangelho de Mateus, como que os códices no século IV chegaram? De que forma? A única resposta que tem isso é o quê?
vem pelos pais da igreja. Aí vem a pergunta, até que ponto isso que foi nos códice do Evangelho de Mateus e que está na Bíblia atuais de hoje, até que ponto eu posso confiar nesses escritos, uma vez que os papiros não eram completos? Se eles não eram completos, eles se tornaram de alguma certa forma, concorda? Lógico. De que forma que eles vieram, se não existia um papiro? Pelo conteúdo dos pais da igreja. Aí vem a pergunta, agora, até que ponto eu tenho que confiar nesses pais da igreja? Essa é a questão. Até que ponto agora você confia no Evangelho de Mateus apenas, tá? Vou fazer de todo o Novo Testamento, apenas de Mateus. A quantos por cento você confia? 100%, professor. Só que você não confia 100% cientificamente, você confia pela fé. Só que eu não tenho como confiar pela fé, porque agora eu sei cientificamente o que aconteceu. Como que eu vou dar credibilidade? Fora o que eles deturparam, isso eu vou mostrar nos ditos dos pais da igreja, as deturpações, que depois elas foram melhoradas para entrar nos códigos, para chegar no que você tem chamado de Novo Testamento. Tá certo? Sucesso até vocês. Lembrando, tá aí meu site, vocês podem ir lá, adquira lá a série Deturpação do Novo Testamento, já está lá no meu site. É uma série de 8 DVDs. Vocês vão gostar, é www.professorfabiosabino.com.br. Quer palestras sobre isso? Sobre papirologia, a deturpação do Novo Testamento? Eu estou aí a prestar serviço para vocês, tá bom? Sucesso com vocês, até a próxima e tchau, tchau.